Acabe com a sua ansiedade ficando triste. Oi, eu sou o Arão. E para ficar mais fácil a nossa comunicação, vamos esclarecer um ponto desde aqui do começo. Para ficar mais didática, a gente conseguir se entender, né? A gente conseguir se expressar melhor. Na verdade, quando a gente fala de ansiedade, depressão, de outros problemas psicológicos, muitas vezes a gente não usa, né, a palavra acaba. Acabar é uma palavra errada. A gente pode usar a palavra controlar. Por exemplo, eu tenho depressão, tenho ansiedade há alguns anos, porém a minha está controlada há muito tempo. Então não é que deixei de ter. Tenho, porém está controlada. Não conheço alguém que não tem mais, que não tenha que ficar vigilante, porque senão pode acabar voltando. É tipo um vício. É tipo a pessoa que teve problema com vícios. Se ela der brecha, ela volta a ter recaída. Dito isso, e como eu falo muito aqui de coisas que eu vivi, né, de coisas que eu vivo, ou de pessoas que eu conheço e que eu consegui catalogar o passo a passo, né, que eu consegui catalogar de perto ali, eu dentro de mim, nesses últimos meses, eu voltei a ter uma recaída para ansiedade, voltei a ter questões de ansiedade. E isso pode vir por vários motivos, às vezes por descuido pessoal, às vezes por gatilhos que podem ter sido acionados e às vezes por muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu vou falar assim pra você, o que eu tô fazendo nesse momento e você pode ver se faz sentido pra você, tá bom? E a primeira coisa que eu quero te falar é que, voltando pro texto, né, voltando pro gancho da primeira frase que eu usei, que sim, você pode se permitir ficar triste. Tá bom? Vamos fazendo uma série de 5 passos aqui que eu acredito que fique mais fácil, tá bom? 1. Fique triste. Você pode se permitir estar triste. Eu não vou usar o termo ansiedade, eu vou usar o termo tristeza, tá? Você pode estar passando por um momento de tristeza. Então, sim, se permita ficar triste. Não tem nada de errado com você, não tem nada de errado, você não precisa ter uma positividade tóxica, fingir que tá tudo bem, sendo que na verdade não tá. Então não tem nada de errado com você, não tem nada de errado por você estar passando por um momento de baixa. E, e você pode ser generoso, você pode ser generosa com você pode ser cuidadoso, você pode ser cuidadosa com você pode ser paciente com você. Isso é uma das melhores coisas que você pode fazer para você passar por esse momento de baixa. Então, por exemplo, nas primeiras vezes, né, nos primeiros anos, eu queria muito produzir, tá fazendo, sempre tá fazendo. E eu ficava muito ruim por às vezes eu não conseguir, por estar nesse momento de baixa ou de tristeza, por não estar conseguindo produzir e entregar o que eu queria, até por necessidade da família, aquele tipo de coisa. E, e eu voltando, né, a ter novamente, né, esses gatilhos acionados, eu percebi como é bom a gente cuidar da gente, a gente ter paciência, a gente ter calma com a gente mesmo, sabe? E foi muito mais leve do que foi já em outros momentos. Eu queria muito compartilhar isso daqui com você. Então, primeiramente, sim, fique triste. Se permita viver triste. Se permita entender isso como um processo, tipo um luto. Tenha paciência com você. Tenha paciência. Dito isso, a segunda coisa que você pode fazer para ter um resultado rápido, para você conseguir sair desse momento o mais rápido possível, é fazer alguma coisa diferente. Mude alguma coisa na sua rotina, se desafie, crie um pequeno desafio para você, só que sem, sabe, sem levar tão a sério. A gente tem uma ferramenta na jornada VSF que a gente chama de compromisso público, mas é uma ferramenta que você deve usar quando você está bem, que basicamente você convida algumas pessoas e você faz algum tipo de desafio. Eu geralmente faço do acordar cedo, quero cada vez acordar mais cedo. Então eu chamo pessoas estratégicas, enfim, pra me cobrar, né, de eu acordar mais cedo. E eu fiz com o meu melhor amigo, fiz só com ele, que geralmente ele acorda cedo, mas fiz sem aquela cobrança total. Então, por exemplo, assim, geralmente eu acordo às 7 horas, eu queria acordar às 5 horas. E se não acordo, não tem problema. Mas, tipo, geralmente umas 6h20, umas 6h40 da manhã, eu e ele, a gente já tá trocando mensagem. Eu acordo, às vezes eu levanto, é um tempo que eu posso ficar sozinho, né? Eu vivo com meu filho, então ele já acorda às 7 e pouca pra creche, já aquela coisa a milhão. E eu acordo antes, às vezes fico sentado sozinho, tomo um café, sabe? Às vezes eu fico deitado, respondendo os clientes, fico, sabe? Fico comigo, tiro um tempinho pra mim, às vezes fico deitado olhando pra cima.
E é uma quebra na minha rotina, um pequeno desafio particular. Na ferramenta do compromisso público dá BO se tu não faz o que tem que fazer. Só que esse é o momento quando tu tá bem. Quando tu não tá mal, quando você não está bem, você vai ser generoso, você vai ser generosa com você. E tá tudo bem se você não alcançar o que você tem que alcançar. Você só vai dar uma quebrada na sua rotina. Uma coisa muito boa que se faz também é o ócio criativo, que é não fazer nada. Só que se você tá num momento de tristeza ou não fazer nada, pode não ser muito legal nesse primeiro momento. Então, criar um pequeno desafio para você mesmo pode ser uma coisa legal que vai te instigar. No terceiro momento, passo 3, enquanto você ainda tá nesse momento de tristeza, sem estar se cobrando muito, você vai começar a pensar. Você vai começar a pensar no que destravou esse gatilho. Você vai pensar no padrão de comportamento que pode ter levado isso a ser desencadeado, essa tristeza a ser desencadeada, ou você também pode pensar em que momento que você baixou a guarda, porque geralmente a gente baixou a guarda em algum momento e não tem nada de errado nisso. Mas a gente tem que ser realista. No meu caso, uma coisa que desencadeia muito a minha tristeza, por exemplo, é o estresse. Estresse me dá ansiedade. E eu tive já estresse por questão de resultado financeiro familiar, isso no passado, graças a Deus. E hoje em dia eu tenho muito estresse com meu filho. Nossa, Arão, mas crianças são a bênção. Você não deveria ter estresse por causa do filho. Filho é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, eu tenho 2. Eu sei que é. E pretendo ter mais alguns. Eu sei que é. Só que o cara em casa, trabalhando com uma criança em tempo integral, é cansativo, meu. Eu não sei se você é pai, não sei se você é mãe. Se você for, você vai me entender um pouquinho mais. É cansativo, sabe? E isso era uma coisa que tava me deixando estressado e tava me engatilhando uma tristeza. Outra coisa foi uma questão de um relacionamento mal acabado aí depois de um tempo e tal, sabe? Então, tipo, e outras coisas externas, mas eu identifiquei que eles fizeram os 2 principais problemas. E a vida, como às vezes ela quer te dar um. Então ela lança várias outras coisas juntos, sabe? O mal, ele é terrível. E ele tá pronto pra te pegar quando você vacilar. Então, de todas as coisas, eu identifiquei esses 2 principais problemas, tá? Esse foi o ponto 3. O ponto 4, ainda triste, ainda se permitindo tá triste, ainda se permitindo tá mal, tudo certo, é resolver esses BOs. Eu já tinha conseguido uma creche pro meu filho um meio turno. Então eu fui lá, mexi os pauzinhos e consegui uma creche o turno inteiro. Então agora ele começou a ficar durante o dia na creche. Isso foi muito bom. Até eu vou terminar esse vídeo já já, porque eu tenho que buscar ele. Mas isso foi muito bom. Isso me ajudou de verdade. E um dos problemas basicamente foi resolvido. Agora ele fica em casa, a gente consegue ter aquele tempo de qualidade. Enquanto ele tá aqui, eu consigo brincar mais com ele no trabalho durante o dia. Quando ele chega, eu já tô finalizando ali pra gente conseguir ter um tempo gostoso, sem aquele estresse, aquela pressão durante o dia. E tinha a questão do relacionamento, aquela coisa mal acabada, mal falada, enfim. Esses dias peguei um ônibus e fui lá pra cidade da pessoa, a gente sentou, trocou ideia. Falei coisas, nesse meio tempo eu já tinha falado coisas, sempre fui muito fechado de falar meus negócios, sabe? E falei mesmo, não fiquei com medo, sabe? Se a pessoa vai pensar que o cara é... Hoje em dia usa um termo emocionado, né? Vai pensar que o cara é emocionado, né? Meu, quer saber? Azar, sabe? Falei as coisas que eu tinha pra falar, sabe? E desabafei ali, abri meu coração, resolvi. E cara, foi muito bom. Foi muito bom. Foi verdadeiramente muito bom. E dito isso, os pequenos problemas que eles estavam aparecendo, parece que eles foram ficando mais leves. E o dia a dia, desde então, tem ficado muito mais tranquilo. Então eu posso dizer hoje pra você, ansiedade controlada. No meio disso, por ter um pouco mais de conhecimento em outras coisas, eu ativei alguns arquétipos que me ajudaram nesses momentos. E uma coisa que eu fiz toda manhã, praticamente, eu sempre ativei a minha identidade. Então, todos os dias eu me lembro verdadeiramente quem eu sou, faço esse esforço consciente
pra eu conseguir me lembrar quem eu sou. Isso me dá muita força, me dá muita determinação, me dá muita ousadia pra conseguir. Mas se você não fizer esses últimos 2 passos particulares aqui que eu fiz, se você manter esses 5, com certeza você vai conseguir controlar a sua ansiedade muito mais rápido. Se você quer aprender a ativar a tua identidade todos os dias, a ativar um arquétipo para te ajudar nesses momentos, você pode clicar no link que tem aqui na descrição da jornada VSF, tá? Pelo menos a parte da identidade ali tem um material gratuito para todo mundo conseguir acessar, tá? Então você pode ficar à vontade para fazer isso. Mas fora isso, as 5 dicas aqui com certeza vão somar muito com você, tá bom? Se sinta amado por mim, se sinta amado pela minha família. Se você tem essa questão dessa tristeza, controle. Infelizmente você nunca vai poder baixar sua guarda. Mas se em algum momento acontecer, você conta com ferramentas que podem te ajudar. E viva a sua tristeza, vive seu momento. E lembre-se sempre, o momento que isso acabar, você resolveu o que tem que fazer, levanta a tua cabeça, vai pra cima, como se nada tivesse acontecido. E dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Não tem como fingir que nada aconteceu, mas haja como se já tivesse sido resolvido, tá bom? Não fique apegado ao sentimento de tristeza. Um beijo pra você.